muito mais nas nossas vidas. O Senhor já aconteceu em nossas vidas. Nós ainda temos algo a entregar. Cantemos uma voz a Ele, que é o caminho e a vida. Erguemos sua voz a Ele, que é o caminho e é a vida em nossas vidas. Ele é o caminho, Ele é a vida. E quando da graça, Ele é amor. E todos cantaremos nessa noite. Ninguém tem essa voz de cantar. Pra que não vai Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Senhor, nós cremos no Senhor, Pai. Senhor, nós acreditamos no Seu santo nome. Senhor, nós adoramos a Sua presença, Pai. Aleluia, Pai. Nós cremos no Senhor, Pai. Só
Senhor. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estar na sua presença, Pai. Senhor, nós te amamos, Pai. Senhor, nosso coração queima, Pai, te amamos pelo Senhor. Nós amamos a sua presença, amamos o seu Santo Espírito, Pai. Senhor, nós queremos frutificar na sua presença. Nós queremos, Pai, amadurecer, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda.
Senhor. Nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Nós sabemos que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente, as tias, as professoras, para que nós possamos orar, abençoando. Olha só. Glória a Deus. Glória a Deus, tem um corintiano. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Amém. Pastor, o senhor ora para os pequeninos? E o senhor já apresenta o nosso preletor? Aleluia. Deus, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio de ver essas crianças, Senhor, com a disposição de serem ministradas pela tua palavra. Abençoa cada um que vai estar ministrando ao coração delas e que esse coraçãozinho mais uma vez seja um local fértil, onde a tua palavra está sendo semeada. Pai, que eles sejam bênçãos aonde eles estiverem e que essa semente plantada durante esse retiro no coração de cada criança possa frutificar na escola, na família, no lar, aonde eles estiverem. Bem como também, ó Pai, abençoa cada um que está ministrando ao coraçãozinho deles, dando a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor João Vitor Góes, vem cá, já um pouco conhecido dos irmãos, né? Mais conhecido que eu. Ele com a esposa já pastorearam a nossa congregação lá em Bragança Paulista. Está com um casal ali também de irmão. Deus abençoe. Amém? Grandemente. É um prazer tê-lo aqui, viu? Quando o Alisson falou do nome aí, um prazer receber você aqui. Você já é de casa. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu filho que veio lá de São Paulo, junto com os irmãos acompanhando a esposa. Obrigado, Deus, pela disponibilidade. Que nessa manhã, mais uma vez, o teu Espírito Santo possa trabalhar em nós e depois através de nós, Senhor, para que essa semente seja lançada por onde nós andarmos, que possamos frutificar, que essa nova estação que estamos recebendo aqui nesse retiro, Senhor, e que vamos receber mais uma porção nessa manhã, possamos levá-la e plantar em cada coração, seja, Deus, nos nossos relacionamentos, no trabalho, na escola, ou até em redes sociais que acessarmos, mas que essa palavra seja levada, Senhor, com graça, com poder e a autoridade do teu Espírito Santo. Continua com o teu filho, usa ele nessa manhã e trabalha em nosso coração, que possamos também, como as crianças, sermos um solo fértil, Senhor, da tua mensagem nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. É muito bom estar com vocês novamente, estar com essa igreja a qual eu tive o privilégio de poder servir ali na igreja de Bragança, juntamente com o pastor Eduardo. O pastor Eduardo é um grande homem de Deus, um grande amigo, e talvez ele não tenha noção do quanto ele abençoou a minha vida, né? Porque foi a primeira igreja que eu assumi, teoricamente, como ajudante, e o pastor Eduardo estava ali sempre para nos apoiar com a sua experiência, e foi uma bênção o tempo que eu estive ali. Confesso que sinto saudade, né? Um povo que eu amo, tenho um carinho muito grande. Então, se tiver alguém de Bragança aqui, leve meu abraço para a igreja, e assim que possível estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. E quero louvar a Deus pelo convite da igreja de Joanópolis, por essa confiança. Nós sabemos que é uma responsabilidade ministrar a palavra de Deus, principalmente num momento como esse, um momento de renovação espiritual, um momento de recarregarmos a nossa bateria, nossas energias, para termos um ano muito frutífero, muito abençoado. E eu me sinto honrado e privilegiado por este convite. Quero agradecer por esta oportunidade. E nessa manhã, nesse dia lindo que o nosso Deus preparou para estarmos aqui, eu tenho uma palavra do Senhor ao coração de todos vocês. E desde o momento que eu recebi o convite, eu orando ao Senhor, pedindo que o Senhor me desse uma palavra para este tempo, para este momento. E o Senhor me direcionou no texto de Isaías, capítulo 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. E nós estamos falando sobre uma nova estação, uma estação que tem todo um preparo para frutificar. E quando nós falamos de nova estação, nós falamos sobre expectativas. Expectativas que são geradas, expectativas que nós almejamos para esse novo tempo, essa nova fase que se inicia
E o texto de Isaías, ele fala sobre expectativas, as expectativas que o Senhor tem a nosso respeito. E eu queria pensar com você nesta manhã sobre isso, que Deus espera algo de você nesse tempo. Não basta apenas você declarar que é uma nova estação, se você não tiver novas atitudes, e se você não se posicionar para esse novo tempo do Senhor, esse tempo certamente passará e continuará sendo a mesma coisa. Mas se você se colocar à disposição daquilo que Deus tem para a sua vida, certamente nessa nova estação você vai viver um novo tempo e algo extraordinário da parte de Deus que Ele deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 5. Nós vamos ler do versículo número 1 até o versículo número 7. Como o pastor bem disse, estou acompanhado da minha esposa. Irmãos, todas as servas de Deus são muito bonitas. O povo de Deus é o povo mais bonito da terra. Mas eu tive a grande sorte e o privilégio de casar com a mais bonita de todas. E ela sempre me acompanha. A minha esposa é uma bênção na minha vida. Sem ela, certamente o meu ministério teria grandes dificuldades. Mas ela é sempre guerreira, não mede esforços para estar conosco. E eu estou acompanhado aqui do Márcio e do Cieri, que são amigos, além de ovelhas, são amigos nossos. E aceitaram o desafio de estar conosco aí. Nos acompanhar, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Você encontrou o texto da palavra de Deus? Amém. Vamos ler em nome de Jesus? Diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina, e ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas quando eu esperava as boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor é a casa de Israel, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Queridos, antes de eu entrar nessa palavra, eu gostaria, não posso perder a oportunidade, e gostaria de sempre que você lembrar, por favor, ore para nós, ore pelo nosso ministério. Nós estamos num grande desafio de construção. Nós estamos ali na cidade de Cotia, e estamos há 3 anos lá, e nós, 2 anos agora, se passaram, nós fomos nomeados para uma congregação lá do Recanto Suave. Na verdade, nós estamos em transição para a Granja Viana, e nós, depois de 40 anos, a igreja pagando aluguel, no mesmo bairro, Deus nos abençoou com um terreno que é próximo ao shopping da Granja Viana, lá, próximo à rodovia que dá acesso à cidade de Cotia, 5 minutos do shopping, um terreno de 1.000 metros quadrados, e nós estamos nesse desafio da construção. Nós já temos um espaço lá que era uma antiga oficina, e nós aproveitamos ela provisoriamente, fizemos algumas melhorias, estamos fazendo ainda, e o nosso desejo é fazer a pré-inauguração até o segundo final de semana de abril. E nós temos ainda aproximadamente mais de 50 mil ainda a investir. Precisamos colocar portas, janelas, tem a parte elétrica, tem muita coisa a ser feita. Nós estamos correndo contra o tempo. Então ore ao Senhor para que Deus nos dê essa graça. Essa primeira fase a gente chama de tabernáculo, porque o projeto maior nós estamos fazendo. Essa semana sentamos com a arquiteta, e só as vigas para a estrutura do prédio vai ficar em quase 2 milhões de reais. Fora as paredes, fora a hidráulica. Então você imagina que é um investimento de mais de 5 milhões. E eu sei que o mesmo Deus que deu um terreno de 1 milhão, Ele pode enviar os 5 milhões. Então eu conto com a sua oração, sempre que você puder lembrar, ora pela igreja de Cotia, ora pela nossa vida, porque nós precisamos do favor e da graça de Deus, e nós temos vivido realmente uma nova estação, a igreja tem crescido,
e nós estamos animados por tudo aquilo que Deus tem proporcionado e por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Eu tenho certeza que Joanópolis não é diferente, não será diferente, em nome de Jesus. Amém? E como eu falei nessa introdução, quando nós falamos de nova estação, nós falamos de expectativas. E é muito ruim quando você coloca expectativas em algo ou alguém, quando você faz algo por uma pessoa e naturalmente, queridos, nós esperamos receber uma resposta. Embora que muitas vezes nem sempre essa resposta é positiva, nem sempre essa resposta nos agrada. Mas o fato é que muitas vezes nós colocamos expectativas em algo ou alguém, expectativas num sonho, expectativas num projeto, e quando nós iniciamos uma nova estação, nós temos expectativas que aquela nova estação, que aquele novo tempo será um tempo produtivo, um tempo abençoado, e muitas vezes não sai como nós planejávamos, muitas vezes não sai como nós gostaríamos, e toda aquela expectativa que nós colocamos acaba muitas vezes sendo frustrada. E o sentimento de frustração nos traz uma certa indignação, nos traz um certo tipo de receio, um certo tipo de aborrecimento, porque as nossas expectativas não foram cumpridas como nós gostaríamos ou como nós esperávamos. E esse texto fala justamente das expectativas que Deus tinha sobre o seu povo, expectativas essas que não foram correspondidas. E por isso Deus estava aqui usando o profeta Isaías com uma mensagem, com uma parábola, com um cântico, para trazer uma mensagem, convidando aquele povo a retornar ao seu princípio, a retornar ao propósito pelo qual Deus havia criado. Então, quando Deus usa o profeta Isaías para trazer essa palavra, é um cântico de aborrecimento, é um cântico de alguém que não teve as suas expectativas cumpridas. E esse alguém está falando a respeito do Senhor. Quando ele diz um cântico do meu amigo, ou para alguns do meu amado, Isaías está falando de alguém que é íntimo, alguém que é próximo. Ele não está falando de alguém distante. Ele está transmitindo o sentimento de alguém que é íntimo dele. E nós sabemos que o profeta tinha uma certa intimidade com o Senhor. E ele, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve aquela nação através desta poesia, através dessa canção que era feita em um momento de festividade, um momento de celebração, para trazer o povo de Deus de volta ao princípio da qual eles nunca deveriam ter saído. E embora essa passagem seja aplicada para o povo de Israel, ela é tão real para nós quanto foi para aquele povo. Porque muitas vezes nós podemos estar em uma situação onde nós não estamos vivendo o propósito que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes o tempo vai se passando, o novo tempo vai chegando e a gente continua vivendo muitas vezes a mesma vida. E muitas vezes nós não conseguimos progredir na vida espiritual, porque na verdade Deus tem um tempo novo para nós. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de viver o propósito do Senhor. Nós nos esquecemos de colocar a nossa vida sobre os cuidados dEle, para que Ele cumpra o querer dEle na nossa vida, e que a nossa vida possa ser a cada dia mais um baluarte daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Por isso, eu gostaria de pensar com você nesse dia, sobre a seguinte temática: nesse novo tempo, nessa nova estação, Deus espera algo novo de você. Deus espera um posicionamento de você. Sabe por quê? Porque Deus tem investido muito na sua vida e Ele deseja que você frutifique. Ele deseja que você dê a Ele um retorno de todo o investimento que o céu tem feito na sua vida. E pensando sobre isso, que Deus espera algo de nós, uma resposta positiva de nós nesse novo tempo, nessa nova estação, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades, alguns princípios, algumas lições que esse texto nos mostra. E a primeira lição que Isaías nos traz, trazendo à memória aquele povo, é que Deus é o agricultor e mostra o seu trabalho em relação à sua vinha. Embora Isaías esteja falando de um agricultor, de alguém que cuida de uma vinha, na verdade, simbolicamente, Isaías está usando uma ilustração de algo que é muito real, de algo que é muito próximo do povo de Israel. Nós sabemos que no território de Israel, de Judá principalmente, nas encostas das colinas era muito comum ter o cultivo de vinhedos. A produção de uvas era algo real, era uma realidade no povo de Israel. Então ele vai se utilizar de algo que é comum, de algo que é bem claro na mente daquele povo, para trazer uma ilustração, para trazer uma verdade espiritual por trás daquilo.
E diferentemente da pessoa humana, do agricultor, ele apenas usa dessa figura para representar Deus como agricultor que tem cuidado, tem trabalhado a sua vinha. E ele tem trabalhado porque ele ama o seu povo, ele ama a sua vinha, e ele vai providenciar todo o cuidado. Quando nos versículos 1 e 2, Isaías está escrevendo e mostrando que o agricultor, por amar a sua vinha, ele planta ela, ele cuida dela, ele está mostrando o cuidado provedor, o cuidado providencial de Deus em relação à sua vinha. E o que ele está querendo dizer, a primeira coisa para aquele povo, que Deus como agricultor tem cuidado e tem trabalhado na vida do seu povo. Nós vemos isso quando ele usa algumas ilustrações, quando ele usa algum tipo de cuidado na preparação de uma vinha, ele vai representar aquilo e trazer para a vida do seu povo. Primeira coisa que ele vai falar, que o agricultor, ele escolheu uma terra fértil, um outeiro, uma encosta bem fértil. Um lugar que era um lugar produtivo, um lugar que era uma terra extraordinária. Tudo que era semeado naquela terra era uma terra muito proveitosa. Alguns historiadores dizem que é como se fosse uma colina como essa. E a outeiro, a encosta fértil, era terras como essa. Que na medida com que ia subindo ao morro, a serra, aquela terra era muito produtiva, tinha propriedades produtivas. Então, colocar uma vinha numa encosta, numa colina fértil, era plantar ela numa terra boa. Uma terra que tinha expectativas de crescimento. Uma terra que tinha muitos nutrientes. E trazendo para a nossa vida, queridos, Deus fez isso conosco. Outrora nós estávamos distantes do Evangelho, distantes da graça de Deus, distantes da presença de Deus, mas Deus em Cristo Jesus nos reconcilia novamente com Deus, e nós que estávamos distantes da presença do Senhor, somos agora enxertados em Cristo, enxertados na presença de Deus, que é um solo fértil, que é um lugar de nutrientes, que é um lugar de vida, que é um lugar que propicia o ambiente da frutificação. Outrora, fora de Cristo, nós estávamos perdidos, nós estávamos abandonados, mas quando Deus age em favor do seu povo, através de Cristo Jesus, nós novamente somos plantados em sua presença, nós somos agora reconciliados, e agora aquilo que poderia ser um fracasso, é um potencial de vida, é um potencial de frutificação. Então, assim como Deus fez com eles, plantando-os uma terra fértil, Deus tem nos plantado em sua presença, e a presença de Deus é o lugar mais fértil que alguém possa estar, é o lugar mais produtivo, é o lugar que há todo investimento, todo recurso para que você possa frutificar. Meu querido, se você estiver na presença de Deus, se você se alinhar àquilo que Deus tem para a sua vida, é impossível que você não frutifique, porque esta presença, ela gera resultados extraordinários. Mas mais um cuidado que o agricultor tinha com a vinha, que simboliza o cuidado de Deus na vida do seu povo, é que ele removeu as pedras. As pedras serviam de impedimentos para o desenvolvimento da planta, para que ela não conseguisse estabelecer as suas raízes. Por isso que Jesus, quando vai escrever lá, vai dizer aos discípulos sobre a parábola da semeadura, ele vai dizer que a semente que caiu em terra rochoso, ela pouco produziu, porque as rochas impediam o seu desenvolvimento, a sua estrutura. Então, quando o Senhor está dizendo, através de Isaías, que ele havia tirado as pedras, que ele havia colocado eles numa terra muito proveitosa, tirado todo o impedimento, Deus estava dizendo para Israel que ele havia tirado do meio do povo tudo aquilo que era um impedimento para que eles pudessem servir a Deus, tudo aquilo que era um impedimento para que eles fossem uma nação livre, uma nação que pudesse refletir o caráter de Deus. Querido, assim acontece comigo, com você. Quando Deus em Cristo Jesus nos planta em sua presença, Ele vai remover, Ele vai mexer na terra da nossa vida, e Ele vai arrancar os pedregulhos, Ele vai arrancar as pedras do pecado, a pedra da falta de perdão, a pedra da mágoa, do ressentimento, do vício, e Ele vai tirar tudo aquilo que é um impedimento para a nossa frutificação. E muitas vezes Deus vai tirar não só sentimentos, não só histórias, mas vai tirar pessoas da nossa vida.
pessoas que muitas vezes são um embaraço, pessoas que muitas vezes vão nos distanciar do propósito, e Deus vai fazer isso não como alguém que está querendo te colocar em uma prisão, não como alguém que quer te separar do mundo, mas alguém que está cuidando de você, e para que você frutifique, Ele vai precisar mexer na sua vida, Ele vai precisar mexer no seu coração, Ele vai precisar arrancar pessoas do meio de você, porque existem situações e ambientes que são impedimentos do agir de Deus na nossa vida. Porque você acha que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós sabemos que a cidade, a família de Abraão era uma família idólatra, é um lugar de muita religiosidade. Aquele ambiente poderia ser um ambiente de tentação, aquele ambiente poderia ser um ambiente que provocaria uma falta da fé, um retrocesso na vida de Abraão. Então Abraão, para viver aquilo que Deus tinha, precisava Deus removê-lo daquele lugar e colocar um novo lugar, uma nova estação, um novo tempo, para que Abraão pudesse ser alguém que Deus sempre sonhou que ele fosse, o pai de muitas nações. Deus precisou mexer, Deus precisou arrancá-lo, e exatamente na nossa vida, nesse novo tempo, nessa nova estação, para que você frutifique, Deus está dizendo que vai precisar mexer em coisas no seu coração, Deus vai precisar mexer no seu emocional, Deus vai mexer na sua estrutura física, Deus talvez vai mexer na sua estrutura profissional, para que Ele possa remover da sua vida tudo aquilo que possa ser um impedimento para que você frutifique. E entenda isso não como uma punição do Senhor, entenda isso não como um retrocesso, mas entenda que se Deus está mexendo, se Deus está removendo pessoas, se Deus está removendo sentimentos, se Deus está te movendo de um lugar para o outro, entenda que tudo isso faz parte do cuidado de Deus para com a sua vida. Assim como o Senhor estava dizendo para aquele povo de Israel: eu arranquei as pedras, eu arranquei tudo aquilo que era um impedimento para que vocês cumprissem o meu propósito. E assim Deus vai fazer conosco, porque o agricultor tem trabalhado em nossas vidas. Mas Ele não para por aí, Ele vai dizer o seguinte, que o Senhor, o dono da vinha, havia construído um muro e uma torre. Queridos, nós sabemos que naquele tempo era muito comum os salteadores, era muito comum os animais silvestres. E se as plantações não fossem protegidas, certamente os animais iam invadir, os animais iam pisotear, as raposas iriam destruir toda aquela produção de anos. E tudo aquilo que foi cultivado com muito amor, com carinho, poderia se perder. Não só pelos animais, mas como os ladrões, os salteadores, o inimigo. Tanto é isso na realidade, que quando você vê que Deus chama Gideão, Gideão está num lugar que não era para moer trigo, estava num lagar. Porque ele estava escondido, porque a única produção que tinha, que havia restado, ele precisava esconder, porque senão os inimigos do povo iriam destruir totalmente. Então era muito comum que alguém que plantava um vinhedo, faziam cercas e colocavam nelas torres de segurança, para que o sentinela, para que um guarda pudesse ficar observando de cima, na parte mais alta da plantação, para ver se nenhum possível invasor, um possível animal pudesse roubar ou saquear aquilo que havia sido semeado, aquilo que havia sido cultivado com muito amor. E quando Deus usa essa linguagem falando, Deus está dizendo para Israel que Deus havia estabelecido a segurança, Deus havia estabelecido um lugar de segurança, uma proteção contra todo e qualquer invasor que pudesse vir sobre Israel. E nós vemos, quando olhamos para a palavra de Deus, aquilo que é a proteção de Deus para o seu povo é a sua palavra. A palavra, a lei sagrada, era a proteção do povo. Se o povo seguisse e vivesse de acordo com a palavra de Deus, certamente eles estavam protegidos pelo cuidado do Criador. A palavra de Deus é a proteção das nossas vidas. E aplicando para mim e para você, as Sagradas Escrituras é a proteção de Deus para nós. O não de Deus é o limite, para que nós não venhamos ultrapassar os limites. Mas não somente isso. Na nossa vida como igreja do Senhor Jesus, Ele tem colocado um elemento que é a proteção, que é a nossa segurança. E a nossa segurança está na salvação em Cristo Jesus. Uma vez que Ele nos tirou de um lugar hostil e nos colocou na sua presença, uma vez que Ele removeu da nossa vida todo o embaraço, todo o pecado, toda a mágoa, Ele nos dá uma segurança. Aquilo que Paulo vai dizer que é o penhor, que é a marca que chancela. Uma vez que nós temos o Espírito Santo, uma vez que
Cristo fez a obra, nós temos a segurança de que nós somos salvos em Cristo Jesus, e esta segurança nos faz mover. Por isso nós não temos medo do inferno, por isso nós não temos medo do diabo, por isso nós não temos medo de nada do que as pessoas podem fazer, porque sobre nós existe um muro, existe uma torre forte, existe uma segurança que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso nós temos condições de frutificar. Por isso que o inferno não pode parar a igreja. Por isso que Roma não pode parar a igreja. Por isso que os imperadores não pararam a igreja. Porque a igreja não se mantém com base na palavra de homem, mas a igreja se mantém no poder do nome santo de Jesus. E por isso que as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Porque esta é a nossa segurança. Por isso que a vinha pode produzir tranquila, porque sobre ela existe uma segurança. Por isso que você não tem que ter medo de ser instrumento nas mãos de Deus. Mas pastor, mas se eu me colocar, o inimigo vai se levantar. Meu irmão, desde que o mundo é mundo, o diabo sempre intentou contra Deus e contra o povo de Deus. Então não vai ser diferente. Você ficando parado ou frutificando, ele vai investir contra a tua vida. Então, frutifica. Frutifica. Você vai arrumar uma certa inimizade? Sim, com o inferno. E é bom que isso aconteça. Mas nós vamos ter a proteção certa de que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou. E Ele é aquele que é o guarda de Israel, o guarda que não dorme, o guarda que tem cuidado da sua vinha, o guarda que tem protegido para que ela possa frutificar. Ao longo da história da igreja, nós vemos todos os momentos de perseguição que tentaram impedir o avanço e a frutificação da igreja. E talvez hoje nós também temos leis, decretos, ideologias que muitas vezes querem cercear de pregar o evangelho. Mas nós não devemos parar de frutificar. Porque sobre nós existe uma palavra e sobre nós existe uma proteção dos céus. E se nós caminharmos nessa palavra, nós vamos frutificar. Porque aquele que nos plantou em sua presença, Ele é fiel para nos proteger e nos guardar. Então esse primeiro tópico mostra Deus como agricultor e o seu trabalho, como Ele tem atuado na vida do seu povo. Mas não para por aí. Ele vai dizer no final do versículo 2, que Ele nos plantou, que Ele fez, Ele construiu um lagar. Um lagar era onde as uvas eram processadas. E nós sabemos na cultura judaica, e assim como hoje, o ato de semear, de fazer uma plantação, é um ato de fé, irmãos. Mesmo quem não serve a Deus, quando ele vai cultivar algo, é um ato de fé. Porque ele precisa contar com a natureza, ele precisa contar com a chuva para regar a terra, ele precisa que a terra naturalmente manifeste os nutrientes produtivos para que possa gerar. Então toda vez que alguém vai plantar alguma coisa, ele faz inconscientemente ou não, crendo ou não, ele age pela fé. Ele age que aquelas sementes que são depositadas vai frutificar. E não somente ele planta, não somente o agricultor cuida, como ele prepara o lagar. E o lagar é um lugar que tem como um lugar de expectativas. Ninguém coloca um celeiro, ninguém cria um celeiro se não tiver expectativa de que aquela semeadura, de que aquele investimento vai frutificar. É algo pela fé. E a mesma coisa acontece conosco. Deus, querido, em sua infinita graça e bondade, quando o agricultor constrói um lagar, significa que ele tem expectativas de que aquele fruto, de que aquele investimento vai produzir. De que aquele investimento vai render alguma coisa que vai trazer o louvor. Assim como o agricultor, quando via a sua produção farta, ele se alegrava, trazia louvor e glória, e isso gerava expectativas. A mesma maneira, Deus, quando coloca um lagar no seu povo, Deus está dizendo que Ele tem expectativas a nosso respeito. Deus espera que eu e você venhamos frutificar, sabe por quê? Porque Ele investiu muito em mim e você, porque Ele fez o melhor que podia. Assim como Deus está falando para Israel, Israel, eu tenho expectativas de você porque eu investi em você. Israel, eu trabalhei em você. Israel, eu te livrei dos inimigos. Israel, eu tirei da terra do Egito. Israel, eu te chamei para ser um propósito. Eu te chamei para ser uma luz no meio desse caos. Israel, eu te chamei para ser um exemplo para as outras nações e através de você revelar a minha glória. Então esse primeiro versículo, esse primeiro tópico mostra Deus agindo na sua igreja, agindo sobre o seu povo, e como Deus tem expectativas, como Deus espera algo
algo de mim nesse novo tempo. Sabe por quê? Porque o investimento divino já aconteceu na sua vida e justamente tem acontecido nesses dias de retiro. Deus tem te municiado, Deus tem te capacitado, Deus tem te enchido mais uma vez da porção do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que eu vou fazer quando sair desses dias? O que eu vou fazer quando eu voltar para a minha casa, quando eu voltar para o meu trabalho? O que Deus espera de mim? Por que Deus reuniu neste lugar? Será que é para nós apenas celebrarmos entre nós? Ou será que este lugar é um lugar de municiamento, é um lugar de preparação, um lugar de investimento de Deus? Porque aquilo que você vai receber neste lugar é justamente algo profético para esse tempo, para essa nova estação. Cada estação precisa dos recursos necessários. E Deus está nos dando hoje o recurso para que você possa fazer algo, frutificar nesta estação que Deus está levantando. Então esse primeiro tópico mostra Deus agindo. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você consegue pensar em todo o investimento que o céu já fez na sua vida? Você consegue mensurar todo o investimento que Deus fez em você? Tudo aquilo que o céu semeou na sua vida. Tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. E se Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, é justo que Ele espere uma resposta de nós. É justo que Ele espere uma posição de nós. É justo que Ele espere uma direção diferente de nós. Deus tem feito tantas coisas e tem trabalhado o seu povo. E Ele espera que seu povo possa corresponder todo o investimento que Ele tem feito em nossas vidas. Porque isso manifesta a glória do Criador. E isso manifesta a sua glória e nos faz viver o propósito para o qual Ele nos criou. Então, nesse primeiro momento, eu quero pensei com você sobre o cuidado de Deus. Deus estava falando para Israel: olha o quanto eu cuidei de vocês. Olha o quanto eu fiz na sua vida. Você consegue pensar de onde Deus te tirou? Como o Senhor te arrancou? O que o Senhor fez na sua vida? Talvez eu estou falando para homens e mulheres que, humanamente falando, no seu caso era perdido. Homens e mulheres que era para estar na prostituição, no vício, na droga. Talvez homens e mulheres que já estariam mortos. Mas Deus olhou para você e disse: eu vou agir. Deus olhou para você e acreditou quando ninguém mais acreditava. Deus olhou para você e acreditou que você seria um homem ou uma mulher de Deus. Enquanto todo mundo ao seu redor dizia: isso aí não presta, isso aí não tem jeito, isso aí vai morrer. Deus olhou para você e disse: eis aí um homem de Deus. Enquanto a igreja de Atos dos Apóstolos leva para Paulo como um pervertor, como um perseguidor, Deus olhou para Paulo e disse: aí está um vaso que para mim é muito valioso. Talvez as pessoas olharam para você e não deram nada, mas o céu olhou para você e disse: aí está uma mulher de Deus. Aí está um homem de Deus que vai cumprir a minha vontade e o meu nome será glorificado. Jesus fez isso quando está na cruz do Calvário. Todos o olhavam com desprezo, mas Ele estava olhando na eternidade para mim e para você, dizendo: vai valer a pena todo o investimento. E esse investimento, querido, é um investimento alto, porque é o preço de sangue. Não há dinheiro no mundo, se juntasse toda a riqueza, que poderia se equiparar ou chegar próximo ao investimento que Deus fez na minha vida e na sua vida. Então percebe como Deus tem trabalhado em nós e através de nós e tem atuado presentemente. Mas a segunda coisa que o profeta Isaías vai mostrar, e além de mostrar para aquele povo, olha o quanto Deus já fez por eles, ele vai mostrar a expectativa do agricultor. Ou seja, todo investimento não foi em vão. Porque todo investidor, quando vai empenhar os seus recursos, as suas energias, ele vai esperar um resultado positivo. Ninguém vai investir em algo que é um projeto falido. Ninguém investe em algo para perder dinheiro. Eu não sei se tem alguém aqui que faz investimento, mas certamente se você vai investir, seja num terreno, seja na bolsa de valores, você vai investir porque você quer ganhar e não porque você quer perder. E eu falei isso ontem na igreja também, que há uns dias atrás, um mês atrás, eu me arrisquei a investir na bolsa de valores. Ainda bem que o valor é muito pequeno. E aí eu entrei lá e vi umas cotas de umas empresas, irmãos. E aí eu entrei no site da B3 e vi que aquela empresa, os gráficos apontavam só para cima. E aí o valor da cota era bem baixo, acho que era R$15. Eu comprei logo 3 ou 2, não me lembro. E os gráficos apontando para cima. Eu falei: eita glória, agora eu vou ganhar pelo menos uns R$2 aí para lucrar. E de repente, irmãos,
Depois das 4 da tarde, o gráfico, no outro dia, foi só apontando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E eu só perdendo R$1. Resumindo, eu tive que vender aquelas cotas por um valor bem menos do que eu comprei, ou seja, eu perdi. É claro que ali foi uma falta de sabedoria minha, de análise. Eu fui precipitado, não analisei todo o contexto. Quis me aventurar, quis ser amador no negócio. Ainda bem que o valor era pequeno. Mas o fato é que eu entrei naquele investimento não para perder. Eu entrei para ganhar. Eu queria ter um retorno. E é exatamente o que Isaías está dizendo. Que a expectativa do agricultor era que a sua vinha, após todo o investimento que havia feito, ele esperava um retorno positivo. Ele esperava uma ação diferente daquela vinha. Porque todo o esforço necessário foi feito para assegurar que aquela vinha pudesse produzir bons frutos. Naturalmente, queridos, a lei da terra é: se a terra é boa, e se você planta nela, e se há um cuidado, há um preparo, naturalmente o indício é de que há uma frutificação boa. Quanto mais se tiver uma terra boa, se o cuidado for excelente e extraordinário, a certeza é garantido de que vai ter um retorno positivo. Por isso que os grandes investidores, agricultores, quando encontram uma boa terra, eles lançam, eles não têm medo de investir. Por quê? Porque eles sabem que o retorno daquela terra será muito produtivo. Mas o texto nos mostra que, diferentemente da expectativa que Deus tinha a respeito de Israel, Israel contrariou todas as expectativas, mesmo tendo todas as possibilidades para fazer algo diferente. A expectativa de Deus para Israel nesse momento, nesse contexto, é que Israel pudesse obedecer os seus estatutos. O contexto aqui é um contexto pré-exílio. É um contexto pré no momento que eles vão ser levados para a Babilônia. É o momento que Israel está distante de Deus. É o momento que Israel está distante do Evangelho, da palavra de Deus. É o momento que Israel está buscando tudo aquilo que é oposto ao que Deus quer. E Deus está trazendo esse cântico de indignação, esse alerta ao povo. E está dizendo: olha, eu esperava algo diferente de você. Eu esperava uma posição diferente de você, porque eu trabalhei, eu agi em favor de vocês. E ele está dizendo que a expectativa é que Israel obedecesse os estatutos do Senhor, para que Israel pudesse viver tudo aquilo que Deus havia sonhado, tudo aquilo que Deus havia escrito. Queridos, muitas vezes acontece em nossas vidas, nós somos muitas vezes como Israel. Muitas vezes nós estamos vivendo uma estação diferente daquela que Deus havia projetado para nós. Muitas vezes estamos vivendo uma vida diferente daquela que Deus tinha para nós. Talvez você não está vivendo 1% do que Deus sonhou e planejou para você. E tudo isso talvez porque pelas circunstâncias da vida nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós deixamos de buscar a Deus. Nós nos voltamos para as coisas talvez deste mundo. Ou nós deixamos de atender as expectativas divinas porque talvez alguém que eu cheguei na igreja não me cumprimentou. Porque talvez alguém não falou comigo, alguém não gosta de mim. E por isso a gente vai se afastando do propósito de Deus. A gente vai se fechando em nós e vai deixando a obra de Deus, o chamado de Deus, a vocação que Deus tinha para nós. E toda expectativa que Deus tinha em nós, nós acabamos por frustrar. Eu disse há um tempo atrás para uma pessoa que muitas vezes não é aquela canção que nós cantamos, que não se frustrarão os planos de Deus. Em parte ela é verdade. Os planos de Deus não se frustram no que depende de Deus. Mas no que depende de mim e de você, muitas vezes os planos são frustrados, não porque Deus não pode fazer, não porque Deus é capaz, mas porque nem sempre nós estamos em acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E se nós não estamos vivendo aquilo que Deus sonhou, não tem como nós vivemos algo novo, extraordinário, porque não existe um outro plano, não existe plano B. Porque Deus nos planejou e tem expectativas em nós, de que se nós vivermos a sua vontade, nós colheremos frutos abundantes em nossa vida, e nós continuaremos vivendo esse novo tempo todos os dias. Será que as nossas vidas estão em conformidade com o céu? Com aquilo que Deus espera de mim? Talvez você já fez essa pergunta: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Como eu posso servir melhor a obra do Senhor? Como eu posso me doar mais nesse tempo com a equipe pastoral da minha igreja? Como eu posso contribuir mais para o teu reino? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Ou estou em outro projeto que Deus não tem para a minha vida? Ou será que eu estou perdido em outro caminho que não é aquilo que o Senhor tem para mim?
E por isso talvez nós passamos tempo após tempo e não vivendo a novidade de Deus. Sabe por quê? Não é porque Deus não tem poder de fazer, é porque nós estamos vendo um plano diferente daquele que Ele planejou. O plano de Deus não era que a destruição, o pecado entrasse na humanidade. O plano de Deus não era que a violência ocorresse. Na sexta-feira eu estava aconselhando um casal de jovens e uma jovem disse: pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. Como pode Deus ser tão bom, maravilhoso e permitir tanta violência? Permitir que crianças são abusadas, permitir que crianças são exploradas, abandonadas. Eu disse: isso tem uma resposta clara. Tudo isso não estava no projeto de Deus. Isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem permanecesse no jardim em obediência. A vontade de Deus era que o povo obedecesse a sua direção de não comer do fruto. Mas uma vez que o homem escolhe viver uma vida à parte do plano de Deus, ele assume todos os riscos dessa escolha. E embora Deus tenha poder de fazer, Deus não impede o homem, porque Deus os criou livres. E esse é um atributo maravilhoso que Deus nos dá, a liberdade. A liberdade entre escolher servi-lo ou não servi-lo. E hoje, queridos, Deus tem trago essa palavra no nosso coração para nos pensar e refletir: será que eu tenho escolhido viver aquilo que Deus tem para minha vida? Ou será que eu estou vivendo outros planos que não é o que Deus tem para mim? Qual é a expectativa que Deus tem a meu respeito? Você consegue refletir nessa pergunta: será que eu estou atendendo às expectativas dos céus? Será que a minha vida está em conformidade com a vontade de Deus para mim? Será que o que eu estou vivendo hoje é o plano de Deus? É a vontade de Deus? Ou será que eu estou vivendo distante? Queridos, o céu investiu muito em você. E é justo que Deus espere algo diferente. O céu investiu muito para que você fique com o seu dom parado. O céu investiu muito para que você não exerça o seu ministério, para que você não exerça o seu chamado. Para que você deixe de servir a Deus e fazer aquilo que Deus chamou por causa de alguém. Porque alguém falou com você, alguém não olhou para você, porque talvez você não tenha o título que você gostaria, porque talvez você queria algo extraordinário. O céu, Deus tem investido tanto em nós para que nós venhamos não corresponder às expectativas dele. Como hoje Deus está investindo algo tremendo em você, te enchendo de unção, te enchendo de graça. E Deus está te enchendo para que você vá pelas ruas de Joanópolis, nas cidades circunvizinhas, fazendo o extraordinário de Deus acontecer, porque Deus acredita que você pode fazer. Quando ninguém mais acreditava, Deus acreditou. Há uma canção de uma cantora que diz que um projeto falido que Deus investiu. Ou seja, humanamente falando, era um projeto dado ao fracasso. Por muitas vezes, às vezes nós nos pegamos falando: poxa, eu sou uma pessoa que não valia nada. Eu não valo nada para Deus. Um pensamento, às vezes, de nos levar ao nível mais baixo. Entenda o que eu quero dizer. Filhos, eu acredito que Deus não investiria o melhor que Ele tinha para alguém que não vale nada. Se Deus investiu em nós, é porque talvez para o mundo e para o diabo nós não tivéssemos algum valor. Mas se Deus enviou Jesus Cristo como o melhor que Ele tinha para mim e para você, é porque para Deus nós somos muito preciosos e valiosos. Há um texto no Evangelho que diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então significa que você não é um qualquer, você não é qualquer pessoa. Você é alguém que é alvo de investimento de Deus. Deus tem você como preciosidade, por isso Ele faz tudo para que você possa fazer o nome dEle conhecido. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é o propósito do Éden. Temos um relacionamento de obediência, intimidade com Ele, para que assim a sua glória possa ser revelada. Nós somos alguém criados por Deus, nós temos um valor inestimável para o nosso Senhor. Tanto é que Cristo vem para justamente nos reconduzir ao lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. E talvez Deus está dizendo para você que Ele te trouxe aqui nesse retiro para te reconduzir ao lugar da onde você nunca deveria ter saído, para te reconduzir novamente ao teu chamado, para reavivar o teu dom espiritual, para que você volte a utilizá-lo para a glória de Deus, para que Deus possa alcançar essa cidade através da sua vida. Deus está dizendo para mim e para você que é tempo de nós deixarmos as férias de lado. Deus está dizendo que chegou o tempo e acabou a sua aposentadoria. Não existe aposentadoria espiritual, porque até mesmo na velhice você pode produzir muitos frutos com a sabedoria, com a maturidade que Deus tem te dado. E Deus quer te usar nesse tempo. E Deus tem grandes expectativas em mim e você.
Terceiro e último ponto. Penúltimo, na verdade. Deus está falando sobre o cuidado dele, sobre o amor dele pelo povo, por isso que ele age. Deus está dizendo que todo investimento tinha um propósito, que ele esperava algo. Mas o terceiro ponto é a vinha e o resultado indesejado, que se caracteriza uma falha no cumprimento do nosso propósito. A vinha aqui nesse texto, como nós lemos, representa Israel, o povo de Deus. As uvas são representação das atitudes, o modo de vida como aquele povo estava vivendo. E Deus, no contexto de Isaías 5, nós percebemos uma frustração de Deus em relação à conduta do seu povo. A nação havia provado de toda a bondade, todo o favor de Deus, mas ainda assim recusava-se em viver aquilo que Deus havia estabelecido para eles. E esse era um resultado que não era desejado por Deus. Deus não esperava que o seu povo virasse as costas para ele. E quantas vezes, querido, Deus tem feito tantas coisas por nós. Deus tem nos abençoado, Deus tem trabalhado em nossa vida, em nosso coração, tem nos libertado de tantas coisas, de tantas mazelas, tem nos limpado do pecado, tem nos limpado de mágoas, ressentimentos, tem nos protegido do ataque maligno, tem trabalhado em nossa vida, em nossa casa, em nossa história. E às vezes, quando nós somos chamados pelo Senhor para cumprir o nosso propósito, muitas vezes nós, pela nossa própria escolha, voltamos as nossas costas para Deus, enquanto Deus está dizendo: venha, porque eu tenho uma história linda para você. Muitas vezes nós somos enganados pela ilusão do mundo, nós somos enganados pela sedução do inimigo, e muitas vezes viramos as costas para aquele que nos chamou, viramos as costas para aquele que acredita em nós e que investiu o melhor que tinha para que você pudesse ser algo diferente. Não era o desejo de Deus. Como também, talvez você está aqui e Deus está dizendo assim: não é o meu desejo que você viva o que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma vida de sofrimento, de batalha desnecessária. Sabe por quê? Porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você não está atendendo o chamado de Deus. Você não está vivendo o que Deus tem para a sua vida. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: talvez, se você está longe do propósito, Deus te trouxe aqui nesse retiro justamente para realinhar a sua vida, dizendo que há uma nova estação para você, que há um recomeço na sua vida, que Ele pode fazer novas todas as coisas, e a partir de então você passa a viver tudo aquilo que Deus planejou na sua vida, e você vai ser uma bênção na vida dessa cidade, da igreja, e você vai ser usado como nunca antes, porque é isso que Deus tem para mim, para você. Os bons frutos é a conduta que está de acordo com a obediência. Ou seja, Deus esperava obediência, e Ele vai dizer que eu esperava justiça de Israel. Eu esperava retidão, mas em vez de justiça e retidão, eles estavam fazendo coisas que são abomináveis aos meus olhos. Ou seja, Deus espera de nós a obediência, Deus espera de nós uma conduta que venha glorificar o seu nome. E muitas vezes nós podemos correr o risco de viver uma vida em oposição à vontade de Deus. E isso acontece justamente pela nossa natureza pecaminosa de Adão, cuja nossa inclinação é sempre para o mal. O apóstolo Paulo outrora já disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu luto para não fazer, eu por vezes acabo cometendo. Isso significa que a nossa natureza, que não foi redimida, o homem sem Deus, nós muitas vezes somos propensos àquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso que nós precisamos ouvir o conselho de Paulo, diz: não vos embriague com vinho, não se encha, não se permita que a carne controle, mas se encha do Espírito, porque enquanto a natureza humana puxa você para baixo, enquanto a natureza humana puxa você em oposição à vontade de Deus, o Espírito Santo te impulsiona para ver as coisas do alto. O Espírito Santo te impulsiona a viver a santidade, o Espírito Santo te impulsiona a viver a obediência, o Espírito Santo te leva a viver o propósito de Deus e desfrutar das mais ricas bênçãos que Ele tem na minha vida e na sua vida. Por isso esse momento é o momento que nós nos enchemos do Espírito Santo, para que ao sairmos possamos ser controlados por Ele, para que possamos viver e produzir os bons frutos, que é a boa conduta, a conduta que glorifica a Deus. E os maus frutos são a conduta que desagrada o coração de Deus, aquilo que não está no desejo de Deus, aquilo que não é o coração de Deus, não é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu quero te perguntar: nós somos a vinha do Senhor,
Ele tem acreditado em nós, tem plantado em nós numa terra boa, tem feito tantas coisas por nós. Mas a pergunta é: qual o fruto que a minha vida e a sua vida tem produzido? Será que é o resultado da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões, atitudes tem glorificado a Deus? Será que Deus é glorificado através da sua vida lá no trabalho? Será que Deus é glorificado através da sua vida na faculdade? Será que Deus é glorificado através da sua vida lá no bairro onde você mora, na sua vizinhança, na sua família? Será que os frutos que a sua vida tem produzido realmente são resultados de alguém que está enxertado na videira? Alguém que tem recebido a vida de Deus e por isso você pode comunicar a vida de Deus? Ou será que muitas vezes a nossa vida está gerando frutos azedos e amargos? As uvas azedas e amargas não serviam para nada. Não servia para nada. Não comunicava a vida, não levava o vinho, não levava o suco, que era o símbolo da alegria, da celebração. Não gerava nada proveitoso. Ou será que muitas vezes nós estamos tendo todo o recurso necessário, mas ainda assim temos recusado a produzir bons frutos que glorifiquem a Deus? Será que as pessoas ao nosso redor estão desfrutando daquilo que Deus tem derramado na nossa vida? Ou será que elas têm repulsado aquilo que é o resultado da nossa vida? Será que elas estão se aproximando de Deus ou elas estão se distanciando de Deus por causa da nossa conduta? O que Deus estava falando para Israel aqui, para Judá, era: olha, eu esperava muito mais de vocês. Porque vocês, mais do que todas as outras nações, receberam tudo necessário. Queridos, Deus está dizendo para mim e para você que Ele espera algo de nós nesse tempo. Deus espera de nós uma resposta positiva ao chamado dEle. Nós estamos aqui nesse retiro sobre uma nova estação. E talvez a estação que passou, talvez foi ruim. Talvez foi improdutiva por causa do pecado. Talvez você se distanciou por causa do que as pessoas falaram. Talvez houve um levante contra a sua vida e isso te paralisou. E talvez por você ser ferido pela vida, ferido pelas pessoas, você só consegue reproduzir amargura. Talvez você é uma pessoa amarga. Talvez você não consegue produzir o doce do Espírito nas pessoas, porque a vida talvez foi cruel com você. Talvez o seu passado foi difícil. Eu sei que existem realidades que são difíceis da gente processar. Mas uma vez que você entregar a sua vida plenamente ao Senhor, Ele vai arrancar todo esse pedregulho que está impedindo você de frutificar. E aquela vida que tinha toda a tendência para ser algo mirrado, algo ruim, algo azedo, algo que não tinha proveito. Você pode ser uma videira bem frutífera. Os seus frutos podem ser extraordinários. E as pessoas ao seu redor vão se deliciar com aquilo que vai fluir através da sua vida. Deus quer fazer de você alguém que vai fluir a vida de Deus nas pessoas, nessa cidade, nesse tempo. Então, queridos, pense, qual o fruto que você tem gerado? Porque você tem recebido muito do céu. O céu tem investido muito em você. E hoje, certamente, nesses dias não estão sendo diferentes. Mas para finalizar, queridos, o Senhor vai dizer dos versículos 5 a 7, qual é o destino da vinha que não produz bons frutos, da vinha que produz frutos ruins. O juízo certamente era uma realidade. Quando Isaías está escrevendo, como eu disse, o cativeiro babilônico estava à vista. E Deus está dizendo: se vocês não voltarem para mim, se vocês não voltarem os seus ouvidos a mim, algo ruim está por vir. O cativeiro viria como um julgamento de Deus para aquela nação, como um trabalhar de Deus, como um tratar de Deus. E ele disse que ele tiraria toda a proteção, todo o cuidado, não viria chuva, ele tiraria cerca, ou seja, eles ficariam entregues aos inimigos, aos animais, ou seja, aquele lugar que era uma fonte de vida, aquela terra, aquela vinha que era proveitosa, agora seria desolada. E muitas vezes, queridos, esse texto fala a respeito da nossa não obediência à palavra de Deus. Quando nós não obedecemos aquilo que Deus tem para nós, naturalmente as consequências são desagradáveis. E não é porque Deus é um Deus vingativo ou mau, mas é porque quando nós deixamos de viver aquilo que Ele tem, naturalmente as realidades difíceis da vida vêm sobre nós. E muitas vezes nós podemos estar como Israel, uma terra arrasada. Alguém que antes tinha o esplendor da glória, deixou de se esvair. Eu me lembro que assim que eu assumi a congregação, lá da Granja,
O Senhor veio com uma palavra profética no meu coração e eu não consegui entender muito bem. E eu fui dizer, Senhor, por quê? O Senhor me fez refletir sobre o chamado de Samuel. E eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele disse, lembra o que eu fiz no período de Samuel? Eu falei, sim. Ele falou, olha para o sacerdócio. O sacerdócio era alguém que tinha experiência com Deus. Era alguém maduro na fé. Era alguém que tinha provado de Deus, conhecia a voz de Deus, mas havia menosprezado a presença de Deus e a palavra de Deus, porque ele não vivia como deveria viver um sacerdote. Aí o Senhor me disse, lembra o que eu fiz com Samuel? Eu falei, sim. Ele era moço, não tinha ainda ouvido a voz de Deus, era inexperiente, mas era alguém que tinha o coração inclinado a me obedecer. E ele disse para mim sobre isso, eu vou fazer exatamente isso nessa igreja. Eu vou levantar aqui uma geração de Samuel. Eu vou tirar daqueles que são velhos, daqueles que já me conheceram, daqueles que já me provaram, mas que menosprezam a minha presença, mas que desobedecem a minha voz. E eu vou levantar os pequenos, que são insignificantes, que ninguém dá nada. Mas sobre eles eu vou derramar a minha unção, para que o meu nome possa ser glorificado e a minha glória se manifeste. E queridos, exatamente quando nós chegamos, nós não tínhamos um ministério lá de jovens. E não só de jovens, mas novos membros, Deus foi enviando. E o tremendo é que Deus foi movendo sobrenaturalmente, e Deus foi levantando pessoas novas, pessoas que tinham pouco tempo de conversão, pessoas que não tinham a maturidade que outros tinham, e eles estão servindo, estão fazendo, estão dedicando a sua vida ao Senhor, e Deus tem feito coisas tão extraordinárias que até crianças desse tamanho têm sido batizadas com o Espírito Santo. Deus tem usado elas para orar uns pelas outras, e verdadeiramente a palavra de Deus se cumpriu para aqueles que estão abertos, aqueles que estão com o coração inclinados a se colocar à disposição do céu. O céu está dizendo que Ele não vai medir, não vai limitar a porção sobre a sua vida. Se você estiver disponível para ser um instrumento nas mãos de Deus, a porção do céu virá sobre a sua vida sem limites, unção multiplicada, recalcada, sacudida e transbordante, porque quanto mais você frutificar, mais o céu vai investir em você. Paulo vai dizer que aquele que semeia muito, muito colhe. Significa que se você sabe gerenciar aquilo que Deus te deu, Deus não vai medir esforços para investir na sua vida. Se você transbordar da graça de Deus, se você se renovar aqui esses dias e sair daqui como instrumento disposto a transformar a realidade dessa cidade, Deus vai te encher a cada dia até que você possa transbordar na onde você for. Mas muitos ficarão pelo caminho, como a vinha. Porque muitos, mesmo ouvindo a voz de Deus, podem falar, não quero, pastor. Talvez Deus vai usar o pastor, tem uma visão de Deus para essa igreja. Quem vai comigo? Muitos talvez não vão querer. E é natural. Mas aqueles que se dispuserem a viver o que Deus tem, vocês terão as melhores experiências na vida de vocês. Porque o céu vai investir pesado, digamos assim, ainda mais na vida de vocês, na vida desta igreja. E o nome do Senhor será glorificado. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei se o pastor me permite, mas com a permissão do pastor da igreja, eu quero que você feche os seus olhos e eu vou fazer aqui um apelo. E eu gosto muito, irmãos, de quando nós vamos a um apelo, sempre é um altar. Porque o altar é um lugar simbólico, um lugar do concerto, um lugar onde Deus manifestava a sua presença. Obviamente que o nosso altar é o coração, mas profeticamente quando nós vimos ao altar, nós estamos fazendo um compromisso com Deus. Nós estamos reconfigurando as nossas vidas. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E se de alguma maneira essa palavra tem vindo ao seu coração, eu não conheço ninguém aqui, mas se Deus tem falado ao seu coração, como está talvez a sua vida, como talvez tem estado o teu ministério, como talvez tem estado o seu dom, talvez você tenha visto o cuidado de Deus sobre a sua vida, eu gostaria que você trouxesse à sua memória tudo quanto Deus já fez por você, tudo quanto Deus já fez pela sua vida, tudo quanto Deus já fez pela sua casa, pela sua família, o quanto Deus agiu, o quanto Deus abençoou, o quanto Deus prosperou, o quanto Deus trabalhou no seu coração, removendo talvez mágoas do passado, ressentimentos, mas talvez, querido, o Senhor investiu tanto em você e talvez você não está correspondendo com aquilo que Deus espera. Talvez seja por um pecado que você cometeu e talvez você não tenha a expectativa, talvez o diabo está te acusando
de que para você foi o fim, de que você agora não tem mais oportunidade. Mas hoje Deus está trazendo uma palavra de restauração para a minha vida e para a sua vida, porque Ele enviou Jesus, que se nós estivermos nele, Ele vai nos limpar, Ele vai arrancar tudo aquilo que é impedimento e nos fará frutificar. E se você talvez por alguma situação, não apenas do pecado, mas talvez por situações da vida, você se paralisou, você se fechou para o chamado, você se fechou para o dom, você talvez não consegue mais exercer aquilo que Deus tinha e tem para a sua vida. E se você se entende que talvez você não tenha frutificado da maneira que Deus espera de você, o Senhor hoje te convida para que você venha aqui nesse altar, para que nós vamos orar para você, para que a graça do Senhor te renove, para que você nessa nova estação possa apresentar algo ao Senhor. Deus está nos convidando hoje, querido, a realinhar a nossa vida. E Deus está dizendo para mim e para você que nós muitas vezes não temos vivido ainda tudo aquilo que Ele um dia planejou. Deus tem muito mais para a sua vida, meu irmão. Deus tem muito mais do que o lugar de prostração. Deus tem muito mais do que o lugar do desânimo. Deus tem muito mais do que o lugar do pecado onde você caiu. Deus tem lugar de restauração para você. Ele pode fazer novas todas as coisas. As coisas velhas vão se passar na sua vida e um novo capítulo, uma nova história Deus está escrevendo esses dias. Esses dias não foram apenas marcados na agenda da igreja, mas antes que o pastor colocasse na agenda, Deus já havia estabelecido nos céus para renovar a sua vida. E se você deseja frutificar, se você deseja apresentar algo mais extraordinário a Deus, o Senhor te convida aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que a unção do Senhor mova sobre a sua vida, para que o Espírito Santo te impulsione algo extraordinário. O Senhor te convida hoje, querido. É o teu momento com Deus. Se você for ousado de colocar a sua vida à disposição do Senhor, o mesmo chamado que Isaías ecoa, que diz: a quem enviarei? E a voz diz: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. O Senhor está dizendo: a quem eu vou enviar para transformar Joanópolis? Quem eu posso usar para transformar esta nação? Quem eu posso usar para transformar esta realidade? E se você deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor, você tem a fé para dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida porque eu quero refletir o teu amor. Usa a minha vida porque eu quero ser um instrumento poderoso para gerar bons frutos. E eu gostaria que os pastores pudessem me ajudar orando por essas pessoas. E se você tem esse desejo, vem à frente e nós vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nós temos ouvido a tua voz. E assim como o Senhor falou com Isaías naquele tempo, naquela nação, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. E nós podemos testificar, se estamos aqui hoje, foi porque o teu amor nos alcançou. O Senhor removeu da nossa vida todo embaraço. O Senhor removeu o pecado. O Senhor removeu a mágoa, o ressentimento. O Senhor removeu o medo, a ansiedade, a preocupação. O Senhor tocou na ferida da nossa alma, nos curou, nos libertou e nos resgatou. O Senhor nos deu a segurança de sermos salvos, perdoados em Cristo Jesus. Por isso nós lançamos a nossa vida à disposição do Senhor. Por isso esses homens e mulheres estão no teu altar, com ousadia para declarar: Senhor, olha o coração dos teus filhos, usa eles como instrumento nas tuas mãos, derrama sobre eles uma unção extraordinária, derrama sobre eles uma unção de poder, derrama sobre eles uma unção de sinais, de prodígios e maravilhas, que sobre as mãos deles esteja a unção para curar os enfermos, que sobre eles tenha a palavra profética para libertar os cativos e oprimidos, que eles sejam revestidos do teu poder, que o Senhor venha contemplar a sinceridade de cada coração
5 ou 6 pessoas no máximo. Deus ainda tem mais para derramar. Deus nos chamou nessa manhã para atendermos às expectativas do céu. E somente conectados com o céu que vamos atender às expectativas do céu. Faz um grupinho aí de 5, 6 pessoas aí. Quem está mais perto aí? Vamos orar, vamos clamar. Deus tem coisas extraordinárias a fazer ainda. Aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Aleluia. Saudamos, seja o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Jesus. Deus poderoso, aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome. Oh, aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Aleluia. Começa a dizer para o Senhor: eu quero atender a expectativa do céu. Eu creio que tem investimento sobre a minha vida. Aleluia. Vem pra cá, pode soltar aqui vem pra cá. Deus quer derramar sobre o ministério de louvor também, irmão. Você que é do louvor, vem pra cá. Especial, aleluia. Você que é do louvor, vem pra cá. Tem louvor lá na equipe trabalhando também, mas você que está aqui, vem pra cá. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue orando, irmãos. Deus tem muita coisa, muita bênção ainda para fazer nessa manhã. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aqui está uma parte da equipe, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. A missionária vai orar aqui. Vem cá, vai abençoar esse grupo de louvor nosso aqui. Da parte dele aqui representado, mas que a unção do Senhor venha a cada dia sobre essa equipe tão importante na igreja, onde Deus usa para nos levar a momentos de adoração. Amém? Irmãos, existe uma passagem na palavra do Senhor que diz que Eliseu, antes de ser usado pelo Senhor, ele pediu um músico, para que enquanto esse músico tocasse, o Senhor o tomasse e ele então entregasse uma palavra profética para aquele tempo. O Senhor hoje tem trazido esses homens e mulheres como privilegiados de pessoas, os quais o Senhor tem usado para que nós possamos ouvir uma voz profética através dos louvores. Então nesse momento eu quero te convidar a estender as suas mãos. Não é fácil fazer parte do ministério de louvor. Existe tempo de dedicação, exige ensaio, exige consagração. É um preço alto a se pagar.
E nós precisamos estar constantemente em oração por esses irmãos. Vocês podem me ajudar em oração em nome de Jesus? Senhor, nesse momento nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, esses integrantes, Senhor, do Ministério de Louvor, Pai. Homens, mulheres, Senhor, adultos, adolescentes, Senhor, que têm colocado as suas vidas diante do Senhor, Pai. Com coragem, Senhor, com dedicação, com ousadia, Senhor. Pai, eu também faço parte, Senhor, do Ministério de Louvor. Eu sei, Senhor, o quanto é pesado, Senhor, carregar esse fardo, Senhor, mas o quanto é gratificante receber do Senhor a direcionamento a respeito daquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja, Senhor. E eu te peço nessa manhã, Senhor, ensina a esses homens e mulheres o caminho para a adoração. Ensina a esses homens e mulheres, Senhor, o caminho onde o Senhor se manifesta, para que eles possam liderar a Tua igreja, Senhor, em direção àquele lugar onde o Senhor derrama a Tua graça, onde o Senhor derrama a Tua glória, onde o fogo não para de queimar sobre o altar. Senhor, que eles sejam inundados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa os recompensar, Senhor. Que eles possam se lançar integralmente diante da Tua presença, Senhor. Dá a eles unção, Senhor. Dá a eles graça, Senhor. Dá a eles amor pela Tua palavra, Senhor. Ajuda nas dificuldades técnicas, Senhor. Que eles possam crescer na Tua presença. Que eles sejam instrumentos dos céus nesse lugar. Que onde eles forem plantados, o Senhor esteja com eles, Pai, capacitando, Senhor, fazendo com que eles voltem os seus corações para Ti, Senhor, e que em todas as coisas, no falar, no tocar, Senhor, no agir e no se comportar, eles discernam, Senhor, a Tua presença, que eles discernam, Senhor, a Tua vontade, Senhor, ao ponto de saber qual melodia tocar no ato do improviso, ao ponto de saber qual oração fazer no momento da busca, ao ponto de saber quais cânticos serão, Senhor, escolhidos, pois são aqueles que o Senhor deseja ouvir. Usa, Senhor, com poder e grande glória, usa com graça e ousadia, Senhor, usa, Senhor, de forma que o Senhor ainda não usou, para que eles sejam testemunha de que o Senhor é aquele que faz coisas novas em novas estações. Senhor, o Senhor nos disse na Tua palavra que o Senhor derramaria sobre toda a carne nos últimos tempos a ser uma porção do Teu Espírito. E nesta manhã eu profetizo sobre esse ministério de louvor uma nova porção do Teu Espírito Santo, Senhor. Que eles sejam ousados, que eles sejam usados, Senhor, mas que principalmente eles sejam servos prostrados aos Teus pés, servos que, como Maria, escolheram a boa parte de ouvir aquilo que vem do Teu coração, para que eles possam ser voz do Senhor ao coração dos Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não são homens, mulheres, famílias igual a nossa, que também passam por problemas, dificuldades e carecem também das nossas orações. Amém? Vem cá, pastor. Amém? A nossa equipe de organização aqui do Retiro tem a diplomacia. Amém? Glória a Deus. Vem cá, minha irmã, esposa também, vem cá. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A equipe do Retiro, equipe Nova Estação, vai estar entregando algo para vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Dá aplaudir ao Senhor, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, Deus. Obrigado, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado ao casal também. Que Deus abençoe vocês. Terem essa disponibilidade. 7 minutinhos, o Alisson vai dar alguns avisos aqui pra gente durante o dia. Amém? Queridos, tem muito mais do Senhor ainda. Tem muito mais, aleluia. Não se frustre igual eu que entrei na primeira vez naquela piscina coberta. Que gelo danado. Ah, eu vou na piscina, ela é maior, é mais funda, é legal. Que gelo. Então tudo que a gente quer conquistar tem um preço, irmão. Quem aguentou o gelo foi na